talvez não seja o foco principal das privatizações. É melhor fazer o óbvio e o básico, que é a privatização daquilo que gera prejuízo e para o qual o governo não tem vocação. Então, não sei se nesse momento eu não considero que esteja na mesa uma privatização de Petrobras, nem de Banco do Brasil, nem de Caixa Econômica, porque são instituições que no final das contas são um patrimônio nacional, que se bem geridos geram frutos à sociedade brasileira. Então é preciso ter bastante cautela nessas apreciações, em especial em momentos de crise. Mas vamos respeitar, evidentemente, as ideias, mas a tese de privatizações, de um modo geral, para poder tornar o Estado mais ágil e mais eficiente, é sempre uma ideia boa que deve ser considerada, mas não é, a princípio, o caso da Petrobras. Essa incerteza sobre o... Revisar a lei das estatais, como disse o presidente Arthur Lira? Como? Revisar a lei das estatais, o senhor acredita que seja o caso, depois desse imbróglio envolvendo os dois nomes indicados? Acho que o problema não está na lei, necessariamente não está na lei nesse caso, tá? O problema está nas decisões políticas, né? O que se deve tomar de decisões na escolha dos nomes que devem compor esses quadros. Então, isso é uma função do executivo, da definição desses nomes. Não se pode responsabilizar a lei por isso. Essa indecisão atrapalha o governo, a Petrobras e a população? Qual indecisão? Sobre o nome para presidir a Petrobras. É muito importante que haja essas decisões. Obviamente são decisões muito sérias, de muita responsabilidade, que precisam ser amadurecidas. Então, não é uma imposição de prazo ou de tempo, mas é importante que elas sejam ágeis. Não há dúvida que no momento em que nós estamos enfrentando uma crise nacional, com o aumento do preço dos combustíveis, com uma série de dificuldades dessa natureza, com iniciativas do Congresso Nacional para conter esse aumento dos combustíveis, é muito importante que haja um direcionamento por parte da Petrobras de uma direção bem definida. Então, sem assodamento, mas é importante que tenha agilidade nessa escolha. Obrigado. Como a Previdência vota? Previdência nós já votamos em 2019. Tributária. A tributária está na pauta da CCJ, o parecer já apresentado. Nós temos um bom prognóstico disso. Obviamente que há algumas ponderações de alguns senadores, a gente tem que respeitar, mas está na pauta da CCJ, eu aguardo a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e depois fazemos uma avaliação sobre a oportunidade e conveniência para o plenário, que eu também acredito que possa ser aprovada no plenário. Mas já amanhã mesmo, no Não, plenário? no plenário não há hipótese de amanhã. Essa fase da CCJ, nem essa semana. Essa semana nós temos esforço concentrado para votação de autoridades. A pauta do plenário do Senado amanhã e na quinta-feira, com essa finalidade de apreciar cargos de agências, embaixadores, CNJ, CNMP, Tribunal Superior. Então é esse o nosso objetivo dessa semana nesse esforço concentrado. E a pauta propriamente dita, vamos chamar assim, de propostas, de proposições legislativas, a partir da outra semana nós temos então a intenção de estabelecer as prioridades. E a reforma tributária é uma delas. A Câmara busca uma fonte de financiamento para o piso da enfermagem. Hoje o presidente Arthur disse que o Senado rechaça uma das ideias, que é dobrar, enfim, aumentar a tributação da CEFEM. O Senado está discutindo isso com o setor, hoje alguns representantes estiveram com o senhor. O que o senhor acha? De onde vai vir esse dinheiro? Olha, eu considero que no momento atual do Brasil, qualquer pregação sobre aumento de tributo, de qualquer natureza, é algo que deve ser evitado. Não estou me referindo especialmente à CEFEM. Todo e qualquer aumento de tributo não é algo bem-vindo pela sociedade brasileira e pelos contribuintes de modo geral. Nós temos que gerar produção, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar riquezas no Brasil, e o aumento da carga tributária num país que já tem uma carga excessiva, me parece não seja o caminho adequado. Nós temos alternativas, nós temos uma arrecadação hoje muito considerável no Brasil, e é papel do Ministério da Economia e do Planejamento, que deveria, na minha opinião, ser um ministério autônomo, mas não é, está dentro da economia. Então, da economia e do planejamento do governo, definirem qual o caminho para se dar a concretização do que é um anseio legítimo da sociedade, de uma categoria que é uma categoria que precisa ser reconhecida depois dos 2 anos da pandemia, que é a categoria dos enfermeiros brasileiros, ou seja, uma categoria específica, especial, que trabalhou incansavelmente na pandemia, a quem todo o Brasil deve. E o que está se estipulando sobre piso nacional não é nada extraordinário ou excessivo, é algo absolutamente justo e possível de ser honrado pelos entes federados, pelos hospitais filantrópicos, pelos hospitais particulares. Então, em relação ao setor público, a fonte de financiamento disso é um papel da economia encontrar
o caminho. Não me parece que a criação de mais impostos ou aumento de alíquota de impostos seja um caminho razoável. Obrigado. Os senadores da Comissão de Educação falam coletar assinaturas para a CPI. Se isso aconteceu, o senhor autorizaria a instalação da CPI? Todo e qualquer, não me referindo especificamente a esta CPI, todo o requerimento de comissão parlamentar de inquérito, havendo seus requisitos legais e constitucionais, objetivos e subjetivos, havendo elementos, obviamente, sendo um direito da minoria, é o caminho de instalação. Agora, é preciso ter muita responsabilidade nesse momento do Brasil, de muito desgastamento entre as instituições, no momento que se exige a união nacional, que nós temos um período eleitoral muito acirrado, inclusive. É muito importante nós termos cautela em relação a instrumentos do Legislativo que possam soar com um viés eleitoral. Então, essa responsabilidade que é preciso todos nós refletirmos, e não estou me referindo especificamente a essa ideia da CPI relativamente ao Ministério da Educação, mas toda e qualquer iniciativa desse tipo. Nós temos focos estabelecidos: o combate à fome, o direito das mulheres, a reforma tributária, o Código Eleitoral, diversos projetos que estão hoje na mesa para poder serem solução para o problema do Brasil. E, naturalmente, o Legislativo não se privará da oportunidade e do dever de apurar fatos que eventualmente sejam ilícitos, que possam ser objeto de CPI. Mas eu considero que as prioridades nesse momento, nessa corrida que nós temos até o período eleitoral, de ter uma grande produtividade no Congresso Nacional, é de fato para entregarmos proposições legislativas que interessem às soluções dos problemas nacionais, que são muitos e têm que ser enfrentados. Isso vale também para a abertura de impeachment contra o ministro da Corte, senador? Isso vale para tudo, né? Efetivamente vale para todas as frentes de atuação do Legislativo. Se cabe à presidência do Senado Federal a avaliação de impeachments, de pedidos de impeachment de ministro supremo, como cabe ao presidente da Câmara o juízo de admissibilidade em relação ao impeachment de presidente da República, são requisitos constitucionais e regimentais que impõem obrigações. E o que eu tenho buscado dizer sempre é que nós precisamos de pacificação, nós precisamos de ordem, de organização de ideias, de estabelecimento de prioridades, porque esses acirramentos, por vezes criados artificialmente para poder desviar foco, fazer cortina de fumaça ou criar discurso eleitoral, eles não calharão no Senado Federal, porque nós temos compromisso com os problemas verdadeiros e reais do Brasil, e é nisso que nós vamos trabalhar até o momento do período eleitoral, que é natural que haja o foco nas eleições. Mas até lá nós temos alguns meses de boa produtividade no Senado. Quem quiser trabalhar e nos ajudar vai ser muito bem-vindo.